Bom, olha só, esse vídeo é muito importante para que a gente possa debater um tema bem relevante no desenvolvimento humano. Eu já formei mais de 2.500 treinadores pelo Brasil e fora do Brasil. E é uma pauta muito bacana que eles chegam para mim e perguntam o seguinte: André, cara, eu sou religioso, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Você acha que isso vai impactar negativamente meu treinamento, vai impactar negativamente a minha entrega no desenvolvimento humano? O que é que você pensa sobre utilizar religião ou espiritualidade dentro de treinamento comportamental? Vamos lá. Primeiro, eu vou falar inclusive aqui para vocês hoje o que eu nunca, talvez eu nunca tenha falado isso aí na rede social como um todo, tá? Vou me posicionar aqui, um tema bem importante, até porque eu vivo isso todos os dias. Eu acho que quando você vai ser um treinador comportamental, quando você vai se propor a trabalhar no desenvolvimento humano, na minha percepção, ali dentro do salão de treinamento, você vai ser religioso. Você não vai ter religião. Se você se propõe a ser um professor, um treinador comportamental, abrindo sua voz para o público geral, quando você começar a se posicionar na internet como um todo, ou captar seus leads que vão se tornar alunos, você vai receber gente que é protestante, católico, espiritualista, espírita kardecista, candomblecista, o pessoal da Umbanda, xamanismo, religiões que eu tenho recebido aqui no meu instituto que eu nem sabia que existia, né, que chegam para nós. E para mim, isso é muito curioso, porque eu atraio todo esse público falando uma linguagem pedagógica, trazendo a linguagem metodológica. Só que essa linguagem metodológica, de alguma forma, está conectando com esse pessoal que tem linhas, inclusive, de pensamento, muitas vezes, bem diferentes das minhas. Então, se você quer ser um treinador comportamental, se você já atua nessa área, é muito importante que você saiba. Quando você propaga a sua voz para o mundo, você vai atrair o máximo possível de pessoas e isso é maravilhoso. Agora, quando as pessoas começam a chegar, os seus alunos começam a chegar no seu treinamento e você começa a imprimir a sua vontade e você começa a imprimir a sua verdade acima de tudo, ali você deixou de ser treinador. Ali você está sendo um treinador, claro, né? Porque você está exercendo a profissão, mas dentro de uma caixinha que, ao invés de expandir aquela pessoa ao desenvolvimento integral, vai colocar aquela pessoa dentro sabe, de um saco ou de uma jaula que para ela vai ser muito desconfortante em algum momento. Inclusive, eu já recebi no MTI, por exemplo, gente de várias religiões específicas e já tive alguns problemas, inclusive, em outro momento. Exemplo, eu vou trabalhar uma terapia, que é uma terapia mais transpessoal, uma terapia que vai aprofundar algumas cascas da cebola ali como um todo. E um aluno chegou assim para mim e falou assim: André, isso aí para mim não funciona, isso aí para mim eu não quero participar dessa atividade. Eu falei, cara, por que não vai participar? O que foi que houve? Uma atividade metodológica, uma atividade que tem origem lá na década de 70, por exemplo, a teoria do biogrito, o grito primal se utilizava em consultório há 50 anos atrás. Qual o problema que você não vai participar? Não, isso aí para mim é uma seita. Isso aí para mim é um processo espiritual. E claramente, para nós, em salão de treinamento, ali eu estou trabalhando um processo que é terapêutico. O que é que eu faço como treinador? Eu anulo aquele aluno ou eu respeito a crença dele? E depois que eu vim buscar descobrir, eu fui entender, o pai daquele aluno, ele é diretor espiritual de, eu acho que umas 30 igrejas evangélicas, ou em Brasília ou em Goiás, não estou lembrado agora. Então, me resta aceitar e entender. Só que, a partir do instante que eu aceito e que eu respeito, isso não quer dizer que eu vou diminuir a minha entrega para um público geral se eu estou dentro de uma plataforma pedagógica. Então, se você é um treinador comportamental e você utiliza a sua pedagogia para vender uma religião, ou se ao mesmo tempo que você entrega uma pedagogia, você anula outros pensamentos religiosos, você não está sendo treinador. Eu penso que a base e o princípio básico da entrega de um treinamento comportamental, ou corporativo, ou sistêmico, ou qualquer outro que você queira trabalhar, ele parte do princípio que as pessoas elas vieram de lugares diferentes. Você vai estar trabalhando com pessoas que têm níveis econômicos diferentes, sociais, políticos e também religiosos que são diferentes. A partir do instante que você compreende isso, você abre a sua linguagem e você se torna um treinador heterogêneo. O que é isso? Você abre a sua linguagem e todos entendem isso da melhor maneira possível. Agora, quando você percebe que você tem uma turma heterogênea, por mais que a sua linguagem seja heterogênea, em algum momento você vai ter que trabalhar de uma forma homogênea. O que é isso? Trazer todos para um entendimento só,
que está fora da religião, mas está dentro completamente do seu cunho pedagógico, da metodologia que você vai imprimir com as pessoas como um todo. Porque se confunde muito no Brasil hoje alto impacto emocional com espiritualidade. Isso é um ponto crucial. Se confunde muito hoje você trabalhar uma crença emocional, o resgate de uma relação com pai e mãe, com questões espirituais. E eu não posso aqui nesse vídeo dizer que não tem nada a ver. Até pode ter algo a ver no teu olhar. Mas no olhar pedagógico é muito importante que você olhe para a caixa que aquela metodologia se propõe a desenvolver, se propõe a trabalhar. E eu tenho recebido aqui, por exemplo, no Instituto, cara, uma série de perguntas ao longo desses últimos meses que falam exatamente sobre isso. Separei algumas aqui, as mais interessantes, para que vocês possam compreender como essa pauta, como esse tema é importante dentro do desenvolvimento humano. Vamos lá. André, você acredita, por exemplo, que a espiritualidade pode ser uma aliada no processo de transformação comportamental ou isso deveria ser separado do campo técnico? Olha que pergunta maravilhosa. André, diante do que você falou, então eu separo a espiritualidade do campo técnico? Não. Porque a espiritualidade pode ser um recurso pedagógico para o aluno. Olha que louco isso. Vamos supor que eu receba no meu treinamento um aluno que é espiritualista. Percebe isso? E na hora que eu vou trabalhar com esse aluno de forma individual ou de forma grupal, se para aquele aluno a linguagem mais espiritualista vai ajudar esse aluno a chegar a um próximo nível, eu vou precisar acessar esse modelo de linguagem. De que maneira, André? Perguntando ao aluno. O que é que você sente agora? Cara, eu sinto que o meu mentor espiritual está comigo. Eu não preciso saber disso e eu não preciso ser espírita. Esse ponto é crucial. Ok, então se conecte com o seu mentor espiritual, que para mim, pouco importa quem é. Você percebe isso? Por outro lado, você tem um aluno que é ateu na mesma turma. E aí você pergunta a esse aluno como é que ele poderia ser ajudado ou apoiado, e ele fala assim, no resgate da relação com meu pai, que eu nunca conheci. Então só imagine você se reconciliando ou acessando o seu pai. Ou seja, eu trabalhei uma mesma pauta, um mesmo recurso, um mesmo processo pedagógico dentro de um salão de treinamento, mas utilizando dois modelos de linguagem diferentes, me aproximando do meu público. Ou seja, a minha linguagem é homogênea, mas o público ali é heterogêneo. Eles pensam diferentes. Então, claro, a espiritualidade ela pode sim ser utilizada como elemento pedagógico, desde que você não venha a aferir, claro, as crenças, né, e as ideias e a verdade do aluno que está contigo naquele salão de treinamento. Olha que coisa legal isso aqui, ó. Na sua visão, André, quando um treinador compartilha passagens bíblicas ou faz orações em treinamentos, isso conecta ou constrange os participantes? Claro que conecta, filho. Esse ponto é crucial. Fazer uma oração, qual o mal que você tem hoje, dentro de qualquer área, você proferir uma oração? Qual o mal que você vê hoje em você pegar uma passagem bíblica e você, por exemplo, levar isso para o treinamento? Por exemplo, na minha opinião, André Kesher, o criador do script de treinamento comportamental foi Jesus. Ponto. Essa é a minha verdade. Ah, André, não concordo. Problema seu. Percebe isso? Mas essa é a minha verdade, é o que eu penso. E tem uma passagem muito legal que fala sobre isso. Quando Mateus pergunta para ele o seguinte, ô mestre, eu vi que você saiu para rezar fora e você voltou agora e nós não sabemos rezar. Então faz o seguinte, ensina a gente a rezar como o Senhor reza, porque se o Senhor ensinar a gente a rezar como o Senhor reza, nós podemos sair pelas montanhas, pelos lugares e pregar também, e rezar com as pessoas. Aí ele falou, Mateus, faz o seguinte então, pega aí um papel e uma caneta, nem tinha na época, né? Mas pega aí uma anotação e anota o seguinte, sempre que você quiser falar com Deus, sempre que você quiser rezar, faça o seguinte, Pai nosso que estás no céu. E ele fala, Pai nosso que está no céu. Isso quer dizer, o Pai nosso que está no céu, ou seja, é o nosso Pai que mora além dessa terra. Venha a nós ao teu reino. Ou seja, ele faz a oração do Pai Nosso inteira e ele explica a Mateus o porquê de cada frase. E ele falou, agora você pega esse papel aqui e você copia para os 12 e fala para os 12 decorarem isso e saírem pregando ao longo de sempre. 2000 anos. Primeiro script. O que é que Jesus quis dizer ali, pessoal? Ele falou o seguinte, eu não vou investir o meu tempo
dizendo para eles que essa oração pode ser muito mais simples, que eu posso simplesmente falar com Deus aqui agora, ele vai ouvir. Eles têm que ter alguma coisa na mão. Então eu vou ensinar para eles um passo a passo para que eles aprendam a rezar. Pronto, é o primeiro script de treinamento. Você percebe isso? Então você entenda que você pode utilizar qualquer tipo de viés bíblico, trazer uma passagem bacana, não tem problema. O que você não pode fazer é usar de tal forma que venha a ferir as pessoas. Exemplo, você vem de um treinamento completamente cognitivo, um treinamento completamente racional, um treinamento em que você vai levar empresários, líderes que têm uma outra filosofia e você passar o dia inteiro lendo passagem bíblica, trazendo abertura límbica o tempo todo e compartilhando orações em treinamentos. Aí você vai perder a sua turma. Por quê, André? Porque você não entendeu o seu público. Eu penso que antes de você utilizar, apesar de entender que é maravilhoso, qualquer tipo de leitura bíblica, qualquer tipo de slide bíblico, qualquer tipo de filtro ou músicas religiosas, primeiro entenda o seu público. Saiba onde você está pisando. Se você entende onde você está pisando, consequentemente você tem mais know-how e autoridade, claro, para poder trabalhar e realmente aprofundar de maneira mais sistemática, né? Mais processual o seu contexto de treinador, tá bom? Vamos lá. Tem mais aqui. Deixa eu ver uma boa aqui. Um treinador, André, pode perder oportunidades no mercado por se posicionar claramente em relação à religião? Isso atrai mais clientes? Não, isso afasta os clientes ou atrai clientes certos? Quer dizer, eu posso perder a oportunidade se eu disser para vocês aqui agora que eu sou espírita? Eu posso perder a oportunidade se eu dizer para vocês que eu sou protestante, que eu sou católico, que eu sou xamanista? É claro que sim. A partir do instante que eu me posiciono numa religião, eu estou atraindo um público específico, mas eu estou afastando uma série de outros públicos também. Então, isso mais vai afastar pessoas do que vai atrair pessoas para vocês. Só que, pensa uma coisa importante, tá? Não importa a sua religião. Se você for uma pessoa que tem um olhar para o mundo, isso é o que menos vai importar. Os meus alunos, eles dificilmente me perguntam qual é a minha religião. Dificilmente. Mas muitos deles entendem perfeitamente que a religião ela pode estar a serviço do desenvolvimento humano como um todo. Então, por exemplo, se você é um protestante daqueles de estar na igreja todos os domingos e servir na sua igreja, isso é maravilhoso. Se você abre o seu treinamento ou se você só se comunica dentro dessa linha, é claro que você vai afastar todas as outras religiões, a não ser que você esteja completamente nichado no mercado. Por exemplo, eu formo alguns pastores. Alguns pastores, eles já são líderes de igreja, eles vão fazer o MTI lá comigo, a minha formação. Então, eles vão utilizar todo o recurso que eu ensino para eles, aonde, André? No ecossistema deles. E isso é maravilhoso. Por outro lado, eu recebo o pessoal aquela do xamanismo, que não tem nada a ver, e eles vão utilizar todo aquele material no ecossistema deles. E isso é maravilhoso também. Percebe isso? Ou seja, você pode perder oportunidades de mercado, mas você pode se tornar muito, muito, muito forte se você for atuar dentro de um nicho específico e a sua comunicação realmente se conecte de maneira efetiva com o nicho que você quer alcançar. Tá? Para mim isso é muito claro, certo? Você se sentiria confortável, André, em participar de um treinamento onde o treinador utiliza símbolos e falas religiosas? Cara, depende do treinamento. Depende. Se a fala religiosa conectar com aquilo que eu acredito, por que não? Seria maravilhoso. André, mas se a fala religiosa dele não conectar com o que você acredita? Aí eu vou filtrar o que é para mim e desconsiderar o que não é para mim. Porque se você for parar para avaliar, você que me assiste, em todos os lugares que você vai, você tem coisas que são para você e coisas que não são para você. Até filmes. Olha os filmes da Marvel. Eu gosto de 90%, mas 10% não é para mim. Mas não me recuso a assistir. Você percebe? Então, em qualquer treinamento que você vá, por mais religioso que seja, em algum momento você vai pegar alguma coisa para você. E o que não for para você, você desconsidera e tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? Então, eu não vejo nenhum problema, acho confortável, a não ser que venha a ferir 100% do que você acredita, o que eu acho muito difícil. Tá? Falei de músicas, basicamente isso aqui. Né?
O que você acha de treinadores que expressam abertamente a sua fé em treinamentos comportamentais? Cara, foi o que eu falei. Se for dentro do nicho dele, tá tudo bem, tudo certo. Você não vai me ver, por exemplo, expressando a minha fé, expressando aquilo que acredito, a minha religião, enquanto eu estiver trabalhando com o público aberto. Ponto. Por que, André? Porque eu quero falar para mais pessoas, certo? Agora, espiritualidade, fé, religiosidade, isso aí eu quero deixar bem claro para vocês. Todos esses pontos são panos de fundo sensacionais. Todos eles são recursos, são panos de fundos, são processos integrativos que podem sim ajudar o seu aluno a chegar a algum lugar. Tá? Se você consegue conectar, por exemplo, a fé do aluno, a verdade do aluno, a uma energia, a um recurso pedagógico que consiga levar esse aluno a chegar ao próximo nível, isso é maravilhoso. Então, você vai perceber que em treinamento comportamental, essa mágica acontece de maneira muito clara quando você impacta o aluno, limbicamente falando, e no final ele fala assim, cara, que curso sensacional, que treinamento maravilhoso, nunca participei disso na minha vida, eu vi Deus aqui. Em algum momento isso aqui estava inundado de anjos, eu vi com os meus olhos, eu senti. Parabéns por isso. Isso não quer dizer que você vai concordar. Parabéns por isso. É um recurso que aquele aluno encontrou para levá-lo a uma transformação. Tá tudo bem. E se você for um treinador ateu, você fala, não, para com isso, Deus não existe não, aqui foi pedagogia, aqui foi metodologia, fui eu que te transformei. Você não está servindo o próximo. Você não está servindo o outro. Você está servindo ao seu ego. Você está servindo ao seu elogio. Você está servindo a você mesmo, ao invés de servir o desenvolvimento humano como um todo. Então esse vídeo aqui, basicamente, foi um vídeo bem explicativo, bem claro, bem direcionado realmente a fazer você perceber que sim, você pode utilizar elementos espiritualistas, você pode utilizar músicas religiosas. André, você usa músicas? Eu uso, claro que uso. Eu uso da Ave Maria ao Regis Danese. Como é aquela música da Regis Danese que a gente usa lá? Entra na minha casa, né? Eu uso ela lá no meu treinamento e é maravilhoso. E eu vejo católicos e evangélicos do mesmo jeito ali aprofundando na metodologia. A música é só um recurso pedagógico para que ele consiga aprofundar mais. Então, independente do que você for utilizar, se é passagem bíblica, se é música, se é filtro, se é fala, independente, se for utilizado para o desenvolvimento do outro, sem julgamentos, você está cumprindo seu papel de treinador comportamental, tá bom? É sobre isso aí. Bora!